Bem-vindo ao Engenharia de Inteligência Artificial, o curso que continua de onde o Inteligência Artificial do Zero parou. Aqui a pergunta muda. Não é mais o que é inteligência artificial, é como eu construo algo confiável com ela. E essa primeira aula já começa diferente de tudo que você provavelmente viu sobre prompt. Em vez de uma lista de dicas soltas, a gente vai acompanhar a evolução completa de um único sistema, do primeiro protótipo quebrado até a versão que aguenta cliente de verdade. Cada técnica vai nascer de um problema concreto, na ordem em que ele apareceria na vida real. Nosso laboratório da aula inteira é a loja Vento Norte, uma e-commerce fictícia de equipamento de trilha, com problema real, time pequeno, sem verba para atendimento 24 horas e uma fila de perguntas que se repetem todo dia, prazo de entrega, política de troca, garantia de produto. Alguém do time teve a ideia óbvia, colocar um modelo de linguagem para responder isso. Eles até cotaram uma plataforma pronta de chatbot, mas a conta não fechava e a personalização era engessada. Construir em cima da API de modelo saía mais barato e dava controle total. Essa decisão de construir, aliás, é a mesma que você provavelmente vai encarar um dia, e ela vem com uma responsabilidade que a plataforma pronta esconderia. Tudo que der errado agora é problema seu. Parece simples. E é exatamente por parecer simples que quase todo time que tenta tropeça nos mesmos buracos, na mesma ordem. A gente vai cavar e consertar cada um deles hoje. Antes de qualquer técnica, o fundamento que quase todo mundo pula. Um modelo de linguagem não decide a resposta como uma função determinística retorna um valor. Ele calcula, para cada próximo pedaço de texto, uma distribuição de probabilidades sobre o vocabulário inteiro e sorteia dali. Quando o prompt é vago, essa distribuição fica larga. Existem dezenas de continuações plausíveis, e cada chamada pode cair numa diferente. Quando o prompt é bem projetado, você não elimina o sorteio. Isso é impossível. Você estreita a distribuição até sobrar pouca margem para variar. Essa é a definição de prompt engineering que vale dinheiro. Reduzir incerteza estatística, não achar palavras bonitas. Nesse ponto, alguém sempre pergunta, mas não é só zerar a temperatura? A temperatura é o parâmetro que controla o quão ousado é o sorteio, e colocar ela em zero de fato reduz bastante a aleatoriedade. Mas isso resolve só metade do problema. Primeiro, mesmo em temperatura zero existe variação residual por detalhes de hardware e de processamento em lote. Segundo, e mais importante, temperatura zero não conserta um prompt mal projetado, só faz ele errar de forma mais consistente. Se a distribuição está centrada no lugar errado, escolher sempre o pico dela significa errar sempre igual. O conserto de verdade no prompt, na origem, não no parâmetro de geração. A primeira versão do Vento foi ao ar com um prompt de uma linha: responda dúvidas sobre nossos produtos. Um cliente perguntou a garantia de uma bota de trilha e o bot afirmou, com total confiança, que era de 2 anos. Essa cláusula não existe em lugar nenhum da política da loja. O modelo não mentiu com intenção, ele completou o padrão estatisticamente mais provável para um texto sobre garantia, que na internet inteira do treinamento costuma girar em torno de 1 ou 2 anos. Mas aqui isso não é texto genérico. É uma promessa comercial feita em nome de uma empresa para um cliente que vai cobrar por escrito. E foi exatamente assim que o time descobriu. 3 semanas depois, o cliente voltou com um print da conversa, exigindo a garantia que a loja tinha prometido. Legalmente, aquele print vale. O prejuízo de honrar uma garantia inventada foi pequeno. O susto de perceber que o bot vinha fazendo promessas não auditadas há 3 semanas, esse foi grande. Vale parar 30 segundos na anatomia desse erro, porque ele tem 2 propriedades traiçoeiras. A primeira, ele nunca aparece no teste manual. Quem desenvolve testa as perguntas óbvias, as que têm resposta na base, e nessas o bot vai bem. A pergunta sem resposta disponível, que é onde o modelo inventa, quase nunca entra no teste espontâneo. A segunda propriedade, o erro vem embalado numa resposta fluente, bem escrita, confiante. Ninguém desconfia de um texto bonito. Erro tímido é fácil de pegar. Erro confiante passa direto pela revisão e só é descoberto quando o estrago já virou reclamação. Primero concerto, few shot. Em vez de descrever a regra em português, que o modelo interpreta do jeito dele, o time passou a mostrar exemplos de casos já resolvidos certos. E repara no detalhe que quase todo mundo esquece.
Um dos exemplos é uma recusa. Não basta ensinar o modelo a responder bem. É preciso ensinar ele a reconhecer quando não tem informação e admitir isso, em vez de preencher a lacuna com palpite plausível. Na saída, a pergunta nova sobre garantia não gerou invenção. O modelo reconheceu o padrão do exemplo de recusa e reagiu igual. Por que isso funciona tão bem? Porque o modelo de linguagem é, na essência, uma máquina de continuar padrões. Quando você descreve uma regra em prosa, o modelo precisa primeiro interpretar a descrição e interpretação abre margem. Quando você mostra 2 ou 3 pares de entrada e saída, o padrão já chega pronto, sem ambiguidade sobre formato, tom ou critério. E o exemplo mais valioso do conjunto é sempre o de recusa, porque ele define o comportamento do sistema exatamente no ponto cego, o que fazer quando a resposta certa não existe na base. É o caso que nunca aparece no teste manual, então precisa estar no prompt. Sobre a dúvida clássica de quantos exemplos usar, a experiência prática converge para algo entre 2 e 5. O primeiro exemplo dá o salto grande de qualidade. Do sexto em diante o ganho fica marginal e o custo em tokens continua subindo linear. Mais importante que a quantidade é a variedade. Um exemplo de cada tipo de situação. Resposta direta, recusa, caso ambíguo, vale mais que 5 variações do mesmo caso feliz. Segunda camada, Chain of Thought, a cadeia de pensamento. O problema que ela resolve apareceu no vento com perguntas de múltiplas etapas. Um exemplo real da fila. Comprei uma barraca dia 15, viajei, voltei dia 26, ela veio com zíper defeituoso, ainda posso trocar? Responder isso exige contar dias corridos, aplicar a política de 7 dias e perceber que o defeito muda a regra do jogo. Pedir a resposta direta obriga o modelo a resolver as 3 coisas numa única jogada de probabilidade. A alternativa, fazer ele escrever os passos intermediários antes da conclusão. Primeiro os fatos, depois o cálculo, depois a verificação, só então a resposta. Cada etapa escrita vira contexto que reduz a incerteza da etapa seguinte, e o erro acumulado no final despenca. E aqui está o mecanismo, porque entender o porquê muda como você usa a técnica. A geração de um modelo de linguagem é autoregressiva. Cada token novo é calculado olhando para tudo que já está escrito, incluindo o que o próprio modelo acabou de gerar. Quando ele escreve a compra foi há 9 dias, essa frase passa a existir no contexto e restringe tudo que vem depois. Não é o modelo pensando no sentido humano. É a matemática da geração sendo usada a favor da precisão. Prever um passo pequeno, apoiado nos anteriores, é estatisticamente mais fácil do que prever a conclusão inteira do nada. Esse mecanismo, aliás, é tão eficaz que virou produto. Os modelos de raciocínio que você vê no mercado hoje fazem essencialmente isso de forma nativa, gerando uma cadeia interna de passos antes da resposta. Entender o princípio por trás te deixa pronto para os 2 mundos, aplicar a técnica manualmente em modelos comuns e saber o que está acontecendo por dentro quando usar o modelo de raciocínio. O tropeço clássico aqui, achar que basta escrever pense passo a passo. Funciona às vezes, e falha de um jeito difícil de detectar. O modelo escreve o raciocínio bonito e conclui outra coisa, sem ninguém notar inconsistência até reler com calma. O conserto é estruturar as etapas você mesmo, numeradas e fixas. Data da compra, prazo aplicável, exceções, conclusão. Além de guiar o modelo, isso te dá uma propriedade de engenharia valiosa. Cada etapa vira uma unidade auditável. Quando algo sai errado, você inspeciona etapa por etapa, em vez de caçar o defeito num parágrafo solto. Terceira camada. O problema que ela resolve não era uma pergunta errando, era o comportamento geral do bot derivando com o tempo, ora formal, ora gírio e um dia comentando sobre concorrente. Faltava uma camada fixa, presente em toda conversa, definindo papel e limites antes da primeira palavra do cliente. Isso é o System Prompt. E não por acaso a indústria usa a palavra constituição para essa camada. A Anthropic publica literalmente um documento com esse nome regendo o comportamento do Claude. Como numa constituição jurídica, ela não muda de caso a caso e tudo que vem depois precisa operar dentro dela. Essa é a constituição que estabilizou o vento e cada seção fecha um buraco específico que a gente já viu. Papel e escopo cortam a deriva de assunto, nada de concorrente, nada de opinião. Tom trava a voz da marca, que não varia mais de conversa para conversa. Formato carrega a instrução mais importante do documento.
Nunca inventar prazo, valor ou cláusula, a correção direta do desastre da garantia. E recusa transforma o não sei de falha em resposta oficial do sistema, com destino definido, suporte humano. Repara que não é um parágrafo bonito. É um contrato com seções, escrito para ser auditado. E um hábito que o time adotou junto. Esse arquivo vive no repositório, versionado no Git como qualquer código. Cada mudança na Constituição tem commit, autor e motivo, porque daqui a 6 meses, quando alguém perguntar por que essa linha de nunca inventar valor existe, a resposta está no histórico, apontando para o desastre da garantia que a originou. E aqui está o Vento versão 4, a que foi para produção, com as 3 camadas empilhadas. A Constituição entra primeiro, fixa. Os exemplos entram depois, mostrando padrão, incluindo recusas. E o raciocínio estruturado resolve em 4 etapas auditáveis. Olha o caso da saída. Pedido fora do prazo padrão, mas com defeito relatado, um caso genuinamente ambíguo, resolvido certo, com o raciocínio inteiro registrado. Se esse cliente reclamar daqui a 1 mês, ninguém precisa adivinhar o que o bot pensou. Está escrito, passo a passo, como um log de sistema deveria estar. Um detalhe de arquitetura que passa batido: a ordem das camadas no prompt não é estética. Vai do mais estável para o mais específico. A Constituição nunca muda por pergunta. É a mesma para todo cliente, todo dia. Os exemplos podem até ser escolhidos dinamicamente conforme o assunto da pergunta, mas o formato deles é fixo. E a pergunta do cliente, a parte mais volátil, entra por último. Essa organização vai render dividendos concretos lá no módulo de produção quando a gente falar de cache de prompt. A parte estável do prompt pode ser reaproveitada entre chamadas, e isso corta custo de um jeito que você só consegue se a estrutura foi pensada assim desde o início. Agora o ponto que separa quem escreve prompt bonito de quem projeta sistema. Nada disso é de graça. A Constituição, os exemplos e as etapas de raciocínio formam um prompt muito maior que aquela linha ingênua da versão 1. Prompt maior é mais token processado por chamada, mais latência para o cliente esperar, mais custo para a empresa pagar. Para dar dimensão, o prompt da versão tinha uns 40 tokens. A versão 4, com Constituição, 6 exemplos e raciocínio, passa de 1.200, 30 vezes mais, em toda chamada, multiplicado por cada cliente, todo dia. A resposta de engenheiro não é abandonar as técnicas, é dosar. Pergunta simples sobre horário de funcionamento não precisa de 4 etapas de raciocínio. Caso ambíguo de troca, com exceção, precisa de tudo. Decidir quanto aparato cada caso exige é parte do trabalho, e tem números concretos esperando por essa conversa no módulo de produção. E a lição mais cara que o time da Vento Norte aprendeu: nunca publicar mudança de prompt sem rodar uma suíte fixa de testes antes. Olhe os 4 casos. Cada um é, literalmente, um dos desastres dessa aula transformada em teste permanente, a garantia inventada, o caso ambíguo de troca, a pergunta fora de escopo. Rodar isso a cada mudança não garante perfeição. Garante algo mais valioso, que você nunca reintroduz um erro que já corrigiu, sem perceber, 3 meses depois, quando ninguém mais lembra porque aquela linha da Constituição existia. Esse hábito tem nome na engenharia de software: teste de regressão. E a mentalidade importa mais que a ferramenta. Prompt perfeito não existe. O modelo é estatístico, o mundo muda, os casos novos não param de chegar. O que existe é prompt que não regride. Cada erro corrigido vira um caso de teste permanente, e a suíte só cresce. A diferença prática é brutal. Erro descoberto por teste automatizado custa 5 minutos de madrugada, sem testemunhas. O mesmo erro descoberto por cliente custa reclamação pública, reembolso e a confiança de quem estava começando a usar o produto. No módulo de avaliação, a gente industrializa isso. Suítes com centenas de casos, métricas, rodando a cada mudança. Fechando com honestidade sobre o limite. Depois de 4 versões, o Vento ficou consistente, auditável e recusa bem o que não sabe. Mas existe uma parede que nenhuma técnica dessa aula atravessa. Teste você mesmo. Pergunte ao Vento: tem a barraca Aurora 4 em estoque? Não importa quão boa seja a Constituição, o modelo não sabe o estoque de hoje, não sabe o prazo real que os Correios estão praticando essa semana, não sabe o histórico daquele cliente. A recusa elegante vai funcionar. Ele vai admitir que não sabe.
Mas admitir que não sabe estoque o dia inteiro para todo cliente é quase tão inútil quanto inventar. Nenhum prompt cria informação que não existe dentro do modelo. E enfiar o catálogo inteiro no prompt a cada chamada não escala. Fica gigante, caro, lento e o contexto tem limite físico. O que falta não é prompt melhor. É buscar a informação certa, atualizada, no momento da pergunta. Resumo do que a jornada provou, não só explicou. Todo modelo de linguagem sorteia tokens de uma distribuição. Prompt Engineering estreita essa distribuição, nunca a elimina, e temperatura zero não substitui projeto. Feelshot ensina pelo padrão mostrado, e o exemplo de recusa é o mais valioso porque cobre exatamente o ponto cego dos testes manuais. Chain of Thought estruturado transforma a geração autoregressiva de risco em aliada, com etapas numeradas e auditáveis. A constituição é a camada fixa que segura o comportamento, inclusive quando o modelo por trás for atualizado. E tudo isso tem custo, que se dosa caso a caso, protegido por uma suíte de regressão que roda antes de qualquer publicação. Na próxima aula, a gente derruba a parede que ficou de pé hoje. A técnica se chama embedding, transformar texto em números que capturam significado, não só palavras, o tipo de representação que encontra prazo de devolução na base mesmo quando o cliente escreveu "quero meu dinheiro de volta". É a peça que faltava para o Vento Norte finalmente acessar estoque real, prazo atualizado e histórico de cliente, sem enfiar nada disso no prompt. É o nascimento do RAG, e a gente monta o primeiro projeto de busca semântica da série com código rodando de verdade. Te feio lá.